Muito bem, visto então os dentes anteriores, os incisivos e os caninos, vejamos agora os dentes molares superiores descidos. Iniciando então pelo primeiro molar superior. Então o primeiro molar superior descido é o quarto dente do arco e é o menos volumoso da série dos molares superiores. Então aqui já existe uma diferença. E quando nós vimos lá os dentes permanentes, o primeiro molar superior permanente ele é mais volumoso que o segundo molar. Então, é aquele dente que apresenta o tubérculo de Carabelli, apresenta a ponte de esmalte. E aqui ocorre o contrário. O primeiro molar superior descido é menor que o segundo. Vocês vão ver que o segundo ele se assemelha muito com o primeiro molar superior permanente. Então, o primeiro molar superior descido, ele guarda até um certo ponto uma certa semelhança com o segundo molar permanente, ressalvada as devidas proporções. Com relação à sua coroa, ela é de forma irregularmente cúbica. Então tem a forma de um cubo, de modelado grosseiro, tosca, mais larga do que alta, como a gente pode ver nessa figura, tendo cerca de 6 milímetros de altura. E por outro lado, e em virtude do grande estruturamento do colo, a face oclusal é bem maior que a cervical. Então nós temos aqui a face oclusal, que ela é bem maior do que a face cervical. A face vestibular do primeiro molar superior descido, ela então é irregularmente convexa e ela pode ser escrita num trapézio de grande base oclusal. Uma depressão muito rasa a divide em dois lobos pouco nítidos. Então nós temos aqui uma depressão aqui rasa, um sulco que vai dividir aqui o dente em dois lobos, um mesial maior e aqui o distal menor. Das quatro bordas limitantes, a cervical é ondulada e inclinada obliquamente, dirigida para cima. Então veja aqui, nós temos aqui o bordo cervical, que ela é ondulada, então ela sofre uma ondulação aqui, que se volta para cima, no sentido mesial. Então aqui nós temos o lado mesial. Então essa ondulação aqui, ela se volta então para o lado mesial da face vestibular. Toda a borda é convexa, porém existe uma acentuação maior ao nível do ângulo triedro mésio vestíbulo cervical. Então, neste ângulo aqui. Então, existe aqui uma elevação esta que é conhecida por tubérculo de Zuckerkandl ou tubérculo molar. A borda distal é muito convexa. Então nós temos aqui a borda distal, que ela é mais convexa, principalmente na sua parte média, e é menor do que a mesial. Então se a gente for comparar esta borda distal com a borda mesial, nós vamos perceber que a borda distal ela é mais convexa e menor, ao passo que a borda mesial ela é mais plana e é maior do que a distal. Então, a borda mesial ela é mais alta, como a gente pode notar aqui na figura. Então, ela é mais alta e é menos convexa, ela é mais plana e ligeiramente inclinada para o lado distal. A borda livre ela é irregular e apresenta um ou dois pequenos sulcos muito rasos nesta região, que separam os dois segmentos correspondentes aos lobos da face vestibular, dos quais, como já foi dito anteriormente, o mesial é maior. Então nós temos aqui um sulco na face vestibular. Vejam que
este lobo, que é o lobo mesial, ele é maior do que o lobo distal. Por aqui nós estamos vendo então a face lingual do primeiro molar superior descido. Então a face lingual deste dente, ela é menor que a vestibular, o que não ocorre lá no primeiro molar superior, onde a face lingual é maior que a vestibular. Então é o único caso em que a face lingual é maior que a vestibular, que é no primeiro molar superior. No primeiro molar superior descido, o que acontece? A face lingual ela é menor do que a vestibular, porém ela tem uma convexidade maior. Então, vista em conjunto, ela se inclina para baixo também no sentido vestibular. As faces proximais. Então aqui nós estamos vendo aqui a face proximal do dente. Elas são de forma trapezoidais, sendo mais larga do que alta. Esta face, ela então, ela tem uma largura maior aqui a nível do colo do dente. A distal, ela é menor e mais convexa. Então aqui nós estamos vendo a face mesial. Veja aqui o tubérculo de Zuckercândio. O dente visto por oclusal, como nós estamos vendo aqui. Então, esta face se apresenta com a forma de um trapézio, de bordas e ângulos arredondados, de grande base vestibular. Veja aqui a vestibular, bem grande em relação aqui à região lingual do dente. Então, a face oclusal vista de frente, ela apresenta uma forma de um trapézio, de bordas e ângulos arredondados, de grande base vestibular, e cujo lado distal é perpendicular aos lados vestibular e lingual. Então está aqui o lado distal. Vejam que isto é uma característica comum a todos os dentes posteriores. O lado distal, ele é menor e mais convexo, ao passo que o mesial, ele é maior e mais plano. Com relação às cúspides do primeiro molar superior descido, são 3 cúspides. Nós estamos vendo aqui as 2 cúspides vestibulares e aqui uma grande cúspide lingual. Então, ele apresenta 3 cúspides, das quais 2 são vestibulares e uma lingual. A mais volumosa das 3, como a gente pode perceber aqui, é a cúspide lingual. E a menor é a cúspide disto vestibular, que é a menor das 3. Tal como para os molares permanentes, cada cúspide apresenta um plano inclinado, arestas transversais, axiais, uma base e um ápice. Então vejam que o primeiro molar superior descido, então ele é tricuspidado. Ele tem 2 cúspides vestibulares e uma cúspide lingual. Aqui nós temos o sulco principal mesio-distal. Esse sulco separa as 2 cúspides vestibulares da cúspide lingual. Vejam que a cúspide mesio-vestibular ela é bem maior que a disto-vestibular, e aqui a cúspide lingual é a maior cúspide das 3. Com relação às fóssulas, existem 2 fóssulas triangulares. Então nós temos aqui uma fóssula mesial e aqui a fóssula distal. Mesial, porque vocês estão vendo aqui que a mesial ela é maior e mais plana. A distal ela é menor e mais convexa. Tem um sulco aqui ocluso vestibular que separa a cúspide mesio-vestibular da disto vestibular, e aqui o sulco principal que separa as vestibulares da cúspide lingual.
Com relação às cristas marginais, então nós temos aqui a crista marginal mesial e aqui a crista marginal distal. Elas são salientes, são saliências do esmalte de forma cilindroide e elas unem as cúspides vestibulares com a cúspide lingual. O colo, está aqui o colo do dente, é achatado no sentido mesodistal e alargado no sentido vestíbulo lingual, formando então uma linha algo irregular, curvilíneo, de convexidade voltada para a raiz. Então está aqui, ó, uma convexidade. Raízes. As raízes, como em todos os molares superiores, quer sejam eles permanentes ou descidos, as raízes dos dentes descidos, dos molares superiores, também são em número de 3 raízes. Elas são muito longas, como a gente pode verificar aqui, nessa imagem. São delgadas e achatadas. As respectivas faces interradiculares são profundamente sulcadas no sentido longitudinal. Então aqui é a face então interradicular, onde se aloja então o folículo do dente permanente. No caso aqui, o primeiro premolar superior. Então, na grande maioria das vezes, as raízes são divergentes, destacando-se imediatamente acima da coroa e precedidas de um pequeno bulbo, que é onde elas tomam a sua origem. Pontes de cimento lançadas entre as raízes podem uni-las, mais ou menos intimamente. Das 3 raízes, a palatina é a maior em comprimento, que é essa aqui. Então, nós estamos vendo aqui a raiz palatina, aqui a palatina e aqui também numa vista proximal. Então, ela é a mais comprida, é a mais volumosa e a mais inclinada de todas. Então, vejo aqui a inclinação que ela apresenta. Raízes vestibulares, elas são mais paralelas, são mais perpendiculares. A raiz mesovestibular é de forma triangular e é maior do que a distal. Então, esta raiz aqui é a mesovestibular e aqui a disto vestibular. Ela tem uma forma triangular e ela é maior do que a distal. As escavações encontradas nas faces interradiculares, bem como a inclinação forte da raiz palatina para o lado distal, parecem ser destinadas então a dar uma certa guarida, né? Ela aloja o folículo do dente permanente, como eu já disse, o primeiro premolar superior. Então nós temos aqui as 3 raízes deste dente. Nessa figura, nós estamos vendo aqui o folículo do dente permanente, no caso aqui do primeiro premolar, aqui na face interradicular. Com relação à cavidade pulpar desse dente, então nós temos aqui uma cavidade pulpar, aqui a câmara coronária, que corresponde à coroa, bastante ampla. Aqui nós temos a raiz mesovestibular, aqui a disto vestibular, aqui a palatina. Aqui uma vista por proximal. Então nós temos aqui a raiz palatina, aqui a raiz mesovestibular e aqui a disto vestibular. O irrompimento desse dente se faz aos 15 meses, o término da rizogênese aos 2 anos, a dimensão média é de 21,3 milímetros, número de raiz 3, como ocorre em todos os molares, tanto permanentes como descidos. Os molares superiores sempre vai ter 3 raízes. E o número de conduto no primeiro molar superior descido são 3 condutos.
um conduto bastante amplo na raiz mesovestibular, um mais atrésico na raiz disto-vestibular e na raiz palatina ou lingual, que é essa aqui, um canal bastante amplo. Então, o primeiro molar superior descido se apresenta com 3 canais radiculares. Vejamos agora o segundo molar superior descido. Ele é o mais volumoso do que o primeiro molar superior. Então, é o inverso lá dos dentes permanentes, onde o primeiro molar superior é mais volumoso que o segundo. Então, na dentição decídua, o segundo molar superior é mais volumoso que o primeiro. Ele ocupa no lugar onde futuramente vai irromper o segundo premolar superior. A coroa do segundo molar superior descido é uma cópia fiel, até nos pormenores, do primeiro molar superior permanente, se bem que de proporções mais reduzidas. Nós temos aqui, no primeiro molar superior, aqui uma vista vestibular. Veja aqui esse sulco ocluso vestibular, separando aqui esses dois lobos, esses dois segmentos. O segmento, aqui no caso, o segmento mesial maior que o segmento distal. Aqui nós estamos vendo a região cervical, mais estreita. Uma vista lingual. Nós estamos vendo aqui no segmento mesial o tubérculo de Carabelli, que é uma característica do primeiro molar superior permanente, e aqui no descido é uma característica do segundo molar superior descido. A gente pode notar aqui o segmento mesial e aqui o distal. Aqui o sulco ocluso lingual. Aqui na face oclusal desse dente, vejam que nesta face nós vamos encontrar também os mesmos elementos encontrados no primeiro molar superior permanente. Então nós temos aqui a ponte de esmalte unindo as cúspides mesiolingual à cúspide disto-vestibular. Vejo aqui o sulco principal mesiodistal. Este sulco separa então as cúspides vestibulares das cúspides linguais. Então esse dente tem 4 cúspides, ele é tetracuspidado. Então ele apresenta uma cúspide mesiolingual maior, é a maior das 4. Depois vem aqui a mesiovestibular, depois a disto-vestibular. E por último, a menor delas, que é a cúspide disto-lingual. O primeiro molar superior tem aqui, na face oclusal, um sulco, que é o sulco ocluso vestibular, que separa as cúspides vestibulares, e aqui o sulco ocluso lingual, que separa então as cúspides linguais. Veja aqui, na região da cúspide mesiolingual, o tubérculo de Carabelli, uma vista superior. Aqui, a face proximal do dente, as raízes, no número e na forma, as raízes desse dente apresentam grandes semelhanças com as do primeiro molar. Com relação às raízes do segundo molar superior, elas são semelhantes às raízes do primeiro molar superior. A raiz palatina, no caso aqui, a raiz palatina e a disto-vestibular, então aqui a raiz disto-vestibular, frequentemente se apresentam parcial ou totalmente unidas por uma ponte de cimento. Forma-se então entre as raízes, ou as 3 raízes, uma verdadeira fossa, onde fica contido então o folículo
do segundo premolar. Então aqui tem uma depressão onde se aloja o folículo do segundo premolar. Não muito raramente, as três raízes inclinam-se para o eixo do dente, como que para fechar a fossa e ocultar o folículo do dente definitivo. Como é óbvio, tal disposição deve ser levada em conta, face ao perigo que representa então a extração dessa peça, que pode acarretar então a perda do segundo premolar. Então, às vezes é necessário fazer aqui neste dente uma extração precoce, e nessa extração esse dente ele pode vir junto com a extração ou se danificar. Então existe uma cirurgia chamada odontosecção, onde a gente secciona então o dente em duas partes, em duas metades. Aí a gente remove uma metade mesial e a outra distal. E com isso a gente protege o germe do segundo premolar superior. Segundo molar superior descido, então nós estamos vendo aqui a cavidade pulpar desse dente. Vejam que na raiz mesovestibular nós temos um canal mais amplo do que a raiz distovestibular, e o mais amplo de todos é o da raiz palatina ou lingual. Esse dente apresenta aqui uma câmara coronária bastante volumosa também. O seu rompimento se faz aos 25 meses. O término risogênese, 3 anos. A dimensão média é de 19 milímetros. Número de raiz, 3. E número de condutos, 3. Aqui nós temos, então, de primeiros e segundos molares superiores descidos. Então aqui nós temos os primeiros molares superiores descidos, e aqui embaixo nós temos de segundo molares superiores. A gente pode verificar, primeiramente, que o primeiro molar superior descido é bem menor em relação ao segundo molar superior descido. Veja aqui, estariam os germes dos dentes pré-molares. Veja então as raízes palatino-lingual, sempre ela é mais inclinada e é maior que as demais. Uma vista oclusal, mostrando então o primeiro molar superior descido, bem menor em relação aqui ao segundo molar superior descido. Uma radiografia, nós temos aqui o primeiro molar, veja que ele é pequeno, o segundo molar bem maior. Aqui o primeiro premolar superior e aqui o segundo premolar superior, que já está aqui iniciando uma fase de risólise, que é a esfoliação da raiz do dente descido. Então ele já começa a fazer a reabsorção dessa raiz. Aqui nós temos aquela fossa, que é a face interradicular, onde se aloja então o folículo do dente permanente. Uma radiografia panorâmica mostrando então aqui os molares descidos, aqui também, aqui os molares inferiores descidos, aqui os pré-molares, entre as raízes dos molares descidos, e aqui também dos molares inferiores, né? Pode ver que as raízes são bem divergentes, bem separadas uma da outra, para proteger então o germe do dente permanente. E com isso nós encerramos aqui o primeiro e o segundo molar superior descido. Nós vamos então passar numa próxima aula para estudar então os molares inferiores descidos.